Galera, quem estiver aí por volta, quiser aparecer aqui no workshop Big Bang, vou falar sobre um processador que foi criado do zero, beleza? Como vocês programar em Assembly, vai ser algo bem básico, assim, nada tão avançado, mas uma introdução, né? De como a gente vai programar em Assembly numa arquitetura própria, né? E aí, quem estiver aí por volta, quiser entender um pouco mais de como funciona esta área de arquitetura de computadores, beleza? É só chegar aqui, trazer seus notebooks e hands-on. Pois é, galera, então bora começar aqui sobre esse workshop, né? Programando do zero no WA80X. Aprenda Assembly na sua própria arquitetura. Esse é o tema da nossa palestra. Por o Enderson Anjos. Prazer, me chamo Enderson. Então, vamos lá. A gente vai começar com uma coisa teórica aqui rapidinho, depois a gente vai para a prática. Um pouco sobre mim, né? Sou graduado em análise de sistemas, né? Pós-graduado em inteligência artificial, jogos e Java. Atuo na área do apoio educacional, cuido de autistas, né? Professor de particular de engenharia da computação, ensino Assembly, programação, lógica de programação e sobre hardware também, né? Entusiasta na área de programação, eu desenvolvo desde um tempo, mais ou menos uns 5 anos, kernels, sistemas operacionais, bootloaders e agora, assim, mais recentemente, de uns 3 anos para cá, comecei a desenvolver hardware, né, usando portas lógicas. Gerencio uma comunidade de entusiastas chamada KidOS Community. A gente trata mais desse tema de kernels e hardware também. Inclusive, ele é um dos membros dessa comunidade, é o único que conseguiu ouvir, né? Ok. Vamos lá, agora um pouco sobre a comunidade, né? Nasceu há 8 anos atrás, através de um canal chamado KidOS Community. No início ele tinha um BFT Corporation, já bota ali mais. KidOS é um sistema operacional que eu comecei a desenvolver, por isso que eu dei esse nome. Objetivos, né? Programação, estudo de sistemas operacionais, desenvolvimento de hardware, engenharia da computação, arquitetura de computadores, discussão de ideias, né? Aprendizado. A gente está sempre aprendendo nessa comunidade. Hoje ela reside no Discord, beleza? Vocês podem estar entrando no YouTube, KidOS Community, e aí a gente envia o link do Discord da comunidade para vocês, pelo chat da transmissão ao vivo, né? Disseminação de conhecimentos em computação. O que a gente vai aprender hoje, galera? A nossa missão é estudar sobre a estrutura inicial do processador. A primeira coisa, entender os registradores, a memória, a capacidade de memória e coisas do tipo. As instruções set disponíveis, né? Depois a gente vai ver sobre programação Assembly, como você escrever código, montar código, né? E emular código também, usando as ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Claro, manipulação de registradores, acesso ao hardware utilizando portas de ES, entrada e saída, né? E análise de alguns exemplos reais, como por exemplo um kernel de 5 comandos, uma interface gráfica multitask que eu vou apresentar para vocês, rodando nesse processador. Beleza. Então vamos começar aqui, bem rápido, em tempo recorde para a gente ir para a prática. Qual é a menor unidade de informação? O que vocês me responderiam? Um bit, né? Um bit, né? Um transistor. Ou seja, um bit, ele é a menor unidade de informação de maneira representativa, né? Ligado ou desligado. Mas e se eu disser que dentro de um bit tem alguns transistores que também pode armazenar um estado elétrico, assim como um bit, né? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Aqui é um transistor, 3 terminais, coletor, base, emissor. Base recebe o sinal 0 ou 1, o coletor fica ligado numa fonte, uma tensão. E assim você transmite a energia para o emissor. Isso para o NPN. O PNP é o inverso, a direção é oposta. No NPN a direção é daqui para cá. No PNP é daqui para cá. Mas qual é a ideia do transistor? A ideia do transistor é o seguinte. Imagine que você tem um interruptor de uma lâmpada. Você quer ligar a lâmpada. Você pressiona a lâmpada, a luz liga, pressiona, desliga. É um interruptor, correto? O transistor faz a mesma coisa, só que ele faz por um sinal digital. É a mesma coisa, ele só interrompe o sinal. Entendeu? Fecha, abre o circuito. É só isso. Então, beleza. Sabendo que ele é um interruptor, tem um NPN, PNP. É o que eu falei pra vocês, a direção, né? Tá vendo que a seta tá para baixo? NPN tem 2 camadas N e uma camada P.
o que acontece? O coletor vem para o emissor se a base for 1. Se não, se for 0, a saída é 0. Tá vendo que eu acabei de falar uma estrutura de programação alto nível? A ideia é a mesma, essa estrutura vem dos transistores. PNP é o inverso. O PNP, se for 0, a saída é 1. Se for 1, a saída é 0. Ele inverte. O que isso lembra vocês? Porta inversora, o nosso queridinho NOT, né? E é isso que você faz, você usa um transistor desse aqui para criar um DOT, né? Ou você usa um transistor desse aqui, só que com a polaridade invertida, e você cria um NOT, uma porta NOT. Vamos para a próxima. Como funciona o transistor? Os processadores atuais, como o Intel 9, ele está na faixa de 4 a 65 bilhões de transistores, né? E a meta é chegar até 1 trilhões, né, de transistores. Mas tem muitos problemas aí que eu não vou nem aprofundar muito aqui, mas beleza. Varia numa faixa de 10 nanômetros cada transistor. Como que transistores criam computadores, né? Ok, vamos dar um exemplo em C aqui. A recebe 3, é um inteiro, B recebe 4, C recebe A mais B, que vai dar 7, né? E aqui nós temos uma condicional, ignorem a lógica aí, mas é só para vocês entenderem mais o fluxo. Se C for maior que 5 e B for menor que 4, ou C for menor que 7, executa a condição. Ok, o que representa a operação E e a operação OR nesse código alto nível? Eu vou mostrar. O E é a operação lógica AND, que vem dos circuitos lógicos. O AND é feito com transistores. O OR representa a operação OR, que também vem dos transistores. Isso aqui é a área de circuitos lógicos digitais. Então você usa transistores para criar um circuito que consegue ser inteligente, um circuito lógico, né? Beleza. E a soma? A mais B. Como você faz isso em um hardware, com transistores? Ora, se você tem as portas lógicas, você pode colocar 2 shorts, 2 ANDs, um OR. E você tem um full adder, um somador completo. Logo, com um somador completo, vocês conseguem criar a soma de um bit mais um bit apenas. Mas eu quero somar 32 bits mais 32 bits, ou seja, eu quero que isso aqui seja 1 milhão e aqui 2 milhões. Como é que eu faço? É só você juntar, interconectar vários full adders, um embaixo do outro. Por exemplo, 32 desses full adders. E você tem uma operação de soma de 32 bits. Que é possível você fazer essas somas bem grandes, né? Como funciona o AND? Aqui é o circuito transistorizado interno do AND. Então vocês podem ver que tem 2 transistores NPN, não tem nenhum PNP aqui, né? Então é super fácil. Então, AND, como é que funciona o AND? Quando os dois, só vai ser um na saída quando os dois forem 1. Caso contrário, é 0. Significa que todas as outras combinações a saída vai ser sempre 0. Se eu falar assim, João e Maria vão à reunião. Se João for apenas, está errado. Se Maria for apenas, está errado. Agora, se João e Maria for, está certo. Então é uma conjunção. Os dois têm que ir. Essa é a lógica da porta AND. A porta OR é o seguinte: João ou Maria vão à reunião. Se João for, está correto. Um dos dois podem ir. Se Maria for, também está correto. E se os dois forem, também está correto. Agora, se nenhum forem, está errado. Porque João ou Maria tem que ir à reunião. Beleza? Um dos dois tem que ir. Esse é o circuito transistorizado, que é praticamente o circuito do AND. Vocês podem ver que é o mesmo circuito, mas olha a diferença, ó. Nós temos uma conexão extra aqui, né? Ou você vai garantir que um dos estados deve estar 1. Beleza? Com esse circuito aqui. Então é bem simples. 2 transistores para cada porta. E o NOT, como eu falei para vocês, um mero transistor. Você recebe aqui, só que a saída que ela vai ser, a polaridade dela vai ser invertida. Justamente, você está conectando aqui um resistor, a saída está no coletor. A saída do coletor vai estar invertida. Quando você fechar o circuito, ele vai fechar o GND com o VDD e vai isolar essa parte aqui. Que faz com que, quando a entrada for 0, a saída é 1. Quando a entrada é 1, a saída é 0. E se você conectasse essa saída aqui, já não ia ser mais um NOT, iria ser um buffet. Ou seja, o que entrou na entrada sai na saída, simples assim. Entendeu? Então essa é a questão de você inverter a polarização, mudando as saídas, né? Vamos lá. Aqui são as portas possíveis. Se você tem um AND e um OR, se você tem um AND e um NOT, você já consegue criar um OR. Se você tem um AND e um OR e um NOT, você consegue criar um AND, né? Através dessas portas lógicas, você consegue criar muitas outras, como o NAND, que é uma mistura do AND com o NOR,
o OR, o NOR, que é a mistura do OR com NOT, e o SHORE, que é a mistura do SHORE, o XOR, que é a mistura do SHORE com NOT. Então é só você negar a saída, entendeu? E você tem as operações negadas, né? Circuitos combinatórios versus sequenciais. Qual é a diferença, né? Vamos lá. Circuitos combinatórios: entrada, processamento, saída. Circuitos sequenciais: entrada, processamento, saída? Não. Retroalimentação. E entrada, processamento, saída e novamente infinitamente. Ele não tem uma saída que para por ali. Isso é a diferença do circuito sequencial com combinatório. E vamos dar um exemplo. Toda função em alto nível, quando você chama uma função em C ou em Python, ela não vai ter as entradas, que é os parâmetros, ela não vai ter o processamento, que é o código interno, ela não vai ter a saída, que é o retorno. Pronto, circuitos combinatórios seguem exatamente a lógica da programação alto nível. Você faz o que você faz em hardware, você faz em software, da mesma forma. Circuitos sequenciais, não. A saída, ela não pode se perder, ela tem que voltar para a entrada e o estado tem que ser mantido em um loop. O que está acontecendo? O estado, ele está preso. Se ele está preso, significa que você está armazenando o estado. Então você já deve estar até deduzindo o que pode se tratar esse tipo de circuito. Tá, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Um exemplo de um multiplexador, né? Então, multiplexador serve para você selecionar circuitos, operações de seleção da ULA, né? Circuitos sequenciais simples, para você armazenar um estado. Né? Então, o OR, por exemplo, aqui é 0, OR 0. Imagine que aqui começou com 0. 0 OR 0 vai dar 0. Mas vai ficar 0 infinitamente. Mas eu defino uma única vez um bit 1 aqui. Então, 1 OR 0 vai dar 1. Só que o 1 volta. Aí 0 OR 1 fica 1 de novo. Então fica infinito. 1 infinito. Então, uma porta lógica dessa é capaz de armazenar uma célula. Armazenar um bit. Beleza? E aqui é um LED, tipo isso aqui, só que com a capacidade de escrever e apagar o bit. É chamado de LED SR. Beleza? Então, vamos lá. LED SR. LED SR, que é um circuito de memorização. Com vários LEDs SR, vocês conseguem criar vários flip-flops, várias células de memória RAM, até registradores. Beleza? E aqui é um multiplexador, para selecionar o seu multiplexador. Full Adder também entra nessa categoria de circuitos combinatórios. Que vou apresentar aqui, ó. Um multiplexador, um Full Adder, da soma, né? Um decodificador, um codificador BCD para display de 7 segmentos, para você apresentar 0, 7, 8 lá na tela. É esse circuito que faz isso. O multiplexador, que é uma variância dessa aqui, a mesma coisa, só está variando, né? E esse aqui é um deslocador Barrel, serve para deslocar bits. Por exemplo, lá na linguagem C, você vai deslocar, sei lá, 8 bits para a direita, 8 bits para a esquerda, na programação mais médio nível, baixo nível. Então, esse deslocador Barrel que faz isso no hardware. É uma interconexão de vários multiplexadores desse aqui. Cada um desse aqui é um multiplexador. Você interconecta esse ponto, pronto. Vocês têm um deslocador Barrel para a direita ou para a esquerda, né? E programadamente, né? Ou seja, você coloca um endereço aqui, a quantidade de bits vai deslocar e qual a instrução que vai ser executada aqui também. Ok. Circuitos sequenciais. Aqui lembra do LED SR que armazenava um estado? Aqui é um circuito mais simples, mais básico, e ele contém alguns erros, que é chamado de race condition, condição de corrida. Esse aqui não, esse aqui é um JK. Ele contém mais portas lógicas, né, para evitar a condição de corrida, e ele é muito utilizado em contadores de programa mesmo, né? Uma vez que você junta as duas entradas J e K em apenas uma, você tem o LED D. E perceba que nós temos um LED SR junto com o LED D. Então, o LED JK, o LED D é o LED SR mais o LED JK mais o D, a entrada única. Ok? Aqui é 2 LEDs. A partir do momento que você conecta 2 LEDs, você cria um flip-flop. E quando você tem um flip-flop, você tem uma célula de memória SRAM, que armazena um bit. Memória SRAM, elas costumam ser mais caras, só que mais rápidas. Por que mais cara? Porque ela tem todos os circuitos transistorizados. Portanto, cada célula é mais cara, né? E por que a memória RAM é mais barata? Porque ela só tem um transistor e um capacitor para armazenar um bit. Olha a diferença, né? A DRAM, né? Essa é a SRAM. Memórias utilizadas em registradores e memória cache de processadores, né?
Flip-flop SR e conexão de LEDs SR, né? Que eu acabei de falar. Através da junção de flip-flops, vocês criam o que chamamos de registradores de deslocamento, né? Esse aqui é um registrador de deslocamento que armazena bit a bit por clock, ou seja, cada bit vai passando um por um até você armazenar todos os bits. Isso é um formato de armazenamento serial, mas você tem um armazenamento paralelo também, onde você armazena todos os bits uma vez só, beleza? E transmissão serial, isso aqui é usado também, esse registrador. Ok, que tal uma rola de um bit, né? Vamos começar com a rola de um bit. Pronto, uma rola de um bit, né? Você tem isso aqui é um GIF, né? Então tá agindo, tá acontecendo aqui. Você pode ver aqui que nós temos as entradas, por exemplo, A e B, cada um bit. Nós temos a unidade de controle, né? Basicamente, tem 4 operações, AND, OR, tá? Que é AND, OR, NOT e ADD, pode somar também, né? 2 elevado a 2 é 4, né? Logo, com 2 bits, você pode ter 4 operações possíveis, né? Aqui é só uma operação, que é o full ladder, a soma, a unidade lógica aritmética, né? E aqui é as operações lógicas, né? A unidade lógica, né? E a saída. É algo bem simples, né? Uma rola de um bit que pode somar, fazer AND, OR e NOT. Ok. Processadores CISC, RISC e ARM. Qual é a diferença entre eles, né? CISC. Então vamos lá, ó. O CISC ele costuma ser mais complexo. Ele tem muitas instruções, né? A cada instrução pode fazer muitas operações. Consequentemente, se você tem uma instrução que é muito avançada, você pode fazer muitas coisas com poucas instruções. Logo, seus programas acabam sendo menores. Programas em assembly, né, digamos assim. Um hardware mais complexo é mais fácil para o programador, só que mais difícil para a fábrica que está fazendo esse tipo de arquitetura. É mais caro, porque ele tem um controle microprogramado, ou seja, ele utiliza microcódigos, né? De maneira dinâmica, você pode adicionar novas instruções, como por exemplo, Intel x86, 164, o AMD Ryzen, Motorola 68000, etc. São exemplos de arquiteturas CISC complexas. Aqui é um exemplo de assembly no CISC, né? Aquele mesmo código que eu mostrei para vocês, AX recebe 3, BX recebe 4. O que eu faço que eu somo AX mais BX? 3 mais 4 é 7. Então AX, que é o acumulador, recebe 7. Compara AX com 7. Caso for menor, salt jump below. Salt para a rotina is below. Pronto. Praticamente assim, aquele código de maneira mais simples. É claro que a gente teria que ter as outras condições ali embaixo. Mas é o código inicial e é sempre do Intel, arquitetura CISC. Agora vocês vão ver o que é arquitetura RISC, para vocês entenderem o meu projeto, né? Olha só, o RISC, por sua vez, ele é um conjunto, ele é totalmente oposto do CISC. Ele é um conjunto reduzido de instruções, ele tem muito poucas instruções, algumas arquiteturas têm tipo 35 instruções apenas. Cada instrução faz uma operação básica, ela só faz só aquela operação, enquanto no CISC você tem uma instrução que faz milhões de operações, o RISC ela só faz aquela, só aquela mesmo. Menos instruções, né? Então você vai ter mais detalhes para criar um programa em assembly, então vai ser mais hardcore para criar um programa. Hardware mais simples, então agora é o contrário, né? É mais fácil para a fábrica fabricar esse tipo de processador, só que mais hardcore para a gente que está programando. Então o RISC realmente é um pouco mais barra pesada. MIPS, Spark, PIC e RISC-V, que é uma comunidade, universidade, tem muita universidade open source da Bahia também desenvolvendo esse processador aqui, do GitHub, né? Vamos lá. Aqui é um exemplo de um código assembly 8-bit em RISC. Tá vendo que ele é um pouquinho maior? Mas ele faz a mesma coisa que aquele código em C, que aquele código em assembly, né? Aí, ó. Só que ele utiliza números literais, alguma coisa e tudo mais, ó. Verifica registrador de status. Então, ele é mais detalhado. Ele tem um pouco mais de detalhe, né? E o ARM, né? Por último, o ARM. O ARM é só o RISC estendido. É você pegar o RISC, aquele processador bem simplificado, com poucas instruções, que faz coisas bem específicas, e tentar estender ele um pouco. Você acaba criando um ARM. Só que o ARM, ele está entre a arquitetura RISC e o CISC. Ele é um pouco dos dois, ele é o menor dos dois, digamos assim. Isso é o ARM. E ele foi feito focado em baixo consumo de energia. Então isso aí é um dos maiores benefícios da arquitetura ARM, né? Muito usado, como vocês sabem, em celulares, dispositivos móveis e tudo mais, placados. Um exemplo é o Cortex-A, Cortex-M, a ARM V6 e tudo mais. Inclusive, um dos membros da nossa comunidade, que é o Device Community, ele está programando no ARM V6. Ele fez algumas portabilidades do projeto para o ARM V6 também. Vamos lá. Um exemplo do código ARM, como é bem simples, né? Parece muito o CISC, né?
Parece muito Cisco. Uma forma que vocês fazem para identificar a diferença do ARM com o RISC do Cisco, é natural que o ARM tenha 3 registradores em uma só instrução, 3 operandos. Aí você pensa assim, não, é ARM, porque isso é mais natural do ARM. No RISC, no Cisco nem tanto. Né? E esse jogo da velha aqui é uma sintaxe, é só uma sintaxe simples, mas o que importa é o código de máquina final gerado, né? Enfim, vamos lá. Sobre o W80, antes a gente entrar no projeto, enfim, né? O projeto em si. Sobre o W80X, né? Ele é composto pelas seguintes arquiteturas. É uma arquitetura de 8 bits. Cada instrução tem no máximo um operando. A arquitetura RISC mesmo, né? Um operando. Ele tem na faixa de 45 instruções de assembly, 45 milimônicos. Memória de 12 KB no total. 4 KB para a memória externa de RAM. De ROM, que é externa, e a memória embutida de pilha, 12 KB. Barramentos de 8 bits de dados e 12 bits de endereçamento. Significa que você pode ler 1 byte por vez na memória, a cada instrução. Mas o barramento de endereço é 12 bits. Isso significa que você pode ler 2 elevado a 12, que é igual a 4096 bytes, que é 4 KB, beleza? 16 registradores, 8 portas de dados, não, todas são portas de dados, mas 8 portas de usuário e 8 de cálculo. 8 portas de I/O e 8 de cálculo, na verdade, perdão. 3 registradores implícitos, um registrador de pilha, etc. Né? Pipeline sequencial de 4 estágios e tudo mais. Recurso de opção. Ok, quais são os estágios que é executado no processador? Busca, decodificação, execução e escrita. Primeiro a instrução é buscada, então a unidade de controle vai até a memória RAM, busca cada instrução e armazena no registrador chamado IR, que é IR, né? Instruction Register, né? Decodificação, você pega esse registrador que está armazenando na instrução, que é 8 bits, e separa em duas partes, 4 bits para um lado, 4 bits para o outro. Esses primeiros 4 bits vai ser o opcode e o segundo vai ser o operando. Execução. Uma vez que você tem o opcode no registrador, ele vai selecionar um circuito que vai selecionar a operação que vai ser executada. Isso é no estágio de execução, né? Você seleciona uma operação na ULA e escreve o resultado dessa operação no registrador de resultado, que é o registrador que fica na ULA. E por último, o estágio de escrita, você vai pegar o registrador de resultado e vai mover para o banco de registradores. Imagine que o banco de registradores é um banco de dados do hardware. Ele é onde vai armazenar todos os dados temporários, quando você está rodando. Né? Então é lá que vai ter todos os registradores internos que a gente vai trabalhar no assembly. Vamos lá. Sobre o W80X, unidades, né? Vou mostrar aqui rapidamente e tudo mais, para a gente não ficar muito tempo aqui. Unidade de controle, que tem decodificador de instrução, que é o decoder, circuito de controle. Ela se comunica com a unidade lógica aritmética, que tem o circuito que controla a entrada de dados, e tem as operações lógicas, aritméticas, de salto, etc. Deslocamento. O banco de registradores, lembra do banco de dados? Banco de registradores, vários tipos de registradores, propósito geral, propósitos específicos, registradores de ES, entrada e saída, que eu chamo de portas de I/O, né? Uma unidade de ES que vai controlar a comunicação interna com a externa, através das portas de I/O, que são os registradores de I/O, e os dispositivos externos. Pode ser um oscilador, um clock externo, pode ser uma memória RAM, um TTY, uma memória ROM. TTY é um monitor textual. Enfim, então essa é a arquitetura do W80X. Aqui é aquela mesma arquitetura que eu vou até passar mais rápido, mas é a mesma arquitetura, né? Só que mais simplificada. Unidade de controle, busca a instrução, decodifica a instrução, executa a instrução, armazena resultado e pode escrever os dados do resultado da ULA. A ULA pode ler os dados para executar e devolver de volta. Entendeu? Essa é uma forma simplificada de demonstrar o funcionamento da W80. Né? Arquitetura de 16 registradores. Você tem registrador de usuário, de R0 a R7, registradores de portas de P0 a P7 para se comunicar de forma externa, né? E realmente é assim que você vai colocar no assembly. Esses são os nomes dos registradores, né? Lá dentro eles são endereçados, né? Via binário. Contém 3 registradores de 2 bits, mais um acumulador de 8 bits, né? Então, 2 registradores que é de pilha, para você gerenciar pilha. Por exemplo, em C, em Python, quando você chamou a função, os dados estão indo para a pilha. Então são esses registradores que eles estão usados internamente. Quando você chama uma função, o retorno de uma função. Registrador de interrupção é acumulador, e SR e DR. DR é tipo um acumulador geral que fica sempre armazenando novos dados, né? Novos dados de cálculos.
Aqui agora vamos falar sobre o WA80 instruções clássicas. Aqui é o que a gente chama de ISA, e já está cada vez caminhando para a prática, né? Que eu tenho que mostrar esses detalhes. E chama de ISA, Instruction Set Architecture, ou arquitetura de conjuntos de instruções. O ISA é tipo uma lista de instruções que o seu processador tem. É só você listar elas, colocar o nome delas e colocar o opcode delas. E pronto, você tem a ISA. Perceba que eu tirei o X aqui, ó. Por que eu tirei o X? Porque o X vem de estendido. E esse não era o estendido, essa é a versão clássica, mais anterior. Só tinha 16 instruções. Por exemplo, as 4 operações lógicas, AND, OR, NOT, SHOR, operações aritméticas, transformar e subtrair, operações de movimentação, STLD, movimentações internas do processador, IN e OUT, movimentações externas do processador. Operação de deslocamento de bits, lembra do deslocador Barrel? Aquele circuito de hardware? Então, essas são as instruções que usa aquele deslocador Barrel. BT, para comparação, que é tipo você fazer um if A comparado com B, é praticamente a instrução BT que faz isso. JC, JZ e JP, instrução de salto. 2 desvios condicionais e 1 incondicional. Beleza. E todas as instruções são enumeradas. Ou seja, se você conhece a ordem delas, você sabe programar em binário a partir de agora. Você consegue programar em código de máquina. Porque é isso que você vai colocar lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até F. Contagem hexadecimal, de 0 a 9, de A a F, né? 16 números possíveis, né? E aí pronto, você memoriza o número, a enumeração da instrução do mnemônico, eu vou mostrar para você no próximo, para vocês entenderem. Como você vai criar o formato de instrução? Né? Primeiro, encontrar o opcode de 4 bits. Por exemplo, eu quero movimentar o número 4 pro acumulador. O que eu faço? Qual é o código de máquina que eu vou usar? Digamos que eu não sei. O que eu vou fazer? Primeiro passo, encontrar o opcode de 4 bits. Vamos lá. O opcode de 4 bits, instrução ST, número 6. Beleza, 0010. Esse vai ser o opcode, número 6. Segundo passo, encontrar o endereço do operando de 4 bits, eu quero colocar o número 5 no acumulador. Então eu vou fazer ST5. Né? Por exemplo, aqui, ó, o nascido. ST3, endereçamento imediato, que é o número literal, né? É bem simples. Você encontra lá o 6 e o número 3, que ele não vai mudar, porque ele é literal. E pronto, você tem o código 63. Código de máquina de 1 byte 63, né? Isso aqui é o binário. Um outro exemplo, ADD-R1. O ADD, se você for lá, você vai ver, é o número 4, beleza? Ele vai ficar na parte alta do formato de instrução. E eu quero o R1. R1 é o endereço 1, porque os endereços dos registradores, eles são também enumerados. R0, R1, R2, 0, 1, 2, etc. Bem simples, né? ADD R1, 4, 1. É totalmente equivalente, diretamente. Né? 4, 1 e o binário. Tá vendo que está separado no meio? 4 bits de um lado, 4 bits de outro? Então, vamos lá. E aqui é o W80X. Essa é a versão estendida. Ela tem 45 instruções, 29 instruções estendida, mais as 16 clássicas, que é aquelas que eu mostrei para vocês. Ela tem aqui, vou dar uma passada bem rápida mesmo. Instruções de habilitação, né, para interrupção, para CAL e tudo mais. Instruções de limpeza de registradores. Instruções de retorno de funções ou retorno de interrupção, útil para multitask, para threads. Instruções de pilha, que é muito utilizada em argumentos de funções. Instruções de pilha para registradores explícitos, que é R0 a R7, e aqui é para implícitos. Cal para chamar as funções e rotinas. Muldiv, multiplicação e divisão também você consegue fazer. Antes a gente tinha que fazer uma rotina do zero para multiplicar, né? Agora não, a gente já tem a instrução para isso. Ou seja, um pouco do SYSC, tá vendo? Pegando um pouco da arquitetura complexa também. Instruções adicionais, como de incremento e colocar valores de 8 bits no acumulador. Porque aquela instrução que eu falei para vocês, o ST, ele só trabalha com 4 bits, ele não trabalha com 8 bits. Então, se você trabalhar com 8 bits, você tem que colocar 4 bits primeiro, depois os outros 4 bits para formar os 8 bits. E isso é o ST. Na versão estendida, não. Na versão estendida, você usa o STD. Você pode colocar os 8 bits completos dentro do acumulador. Ok. Aqui é para você criar uma formato de instrução, é bem simples também, né? E beleza. Agora a gente já vai estar indo para a prática. WDK. O que é WDK? Ele é um conjunto de ferramentas que vai facilitar nos programas, no desenvolvimento de programas, né? O circuito digital, ele tem uma assembly, emulador, depurador, máquina virtual, etc. É o que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, bora começar a revisão. Agora a gente vai começar aqui na prática, né? Como é que a gente
vai fazer para a gente criar um programinha simples aqui na arquitetura? Eu recomendo vocês, quem estiver programando, né, vocês entrarem nesse repositório do GitHub, que eu vou enviar, se você estiver no canal que Joyce comigo, só entrar no canal, e eu vou estar enviando, vou até enviar aqui no chat agora, o link do GitHub para vocês fazerem o Git clone, né? E aí você simplesmente copia aqui, e faz o Git clone aqui, ó. Se tiver Git, né? Quem não tiver Git é só vir na parte de download zip e pronto, tá na sua máquina, né? E aí você acaba tendo aqui o repositório, ó. WR30 Dev Kit, né? É o kit desse momento. Aqui a pasta Docs, que são os documentos, né? Inclusive o slide da palestra está aqui também, vocês podem baixar e consultar depois, né? Você tem documentação do processador interno. Você tem aqui, ó, por exemplo, o processador no Logic 5, circuito no Logic 5, correto? E aí você tem aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui Tools, Simulators, e eu vou iniciar aqui o Logic 5. A gente vai fazer uma coisinha bem simples aqui, ó. Esse aqui é um simulador do circuito, né? Vou abrir aqui WR80X e aqui é o circuito do processador, né? Vocês podem ver que é o WR80, né? Aqui a memória, nós temos aqui a memória RAM externa, a memória ROM, o monitor TTI, um display para você ver alguns dados, e internamente é o WR80, né? Vou entrar aqui para vocês verem. Olha só, galera, vocês têm aqui basicamente a unidade de controle, unidade de leitura escrita, banco de registradores, a unidade de I/O, aquela que eu falei para vocês no início, e a unidade de lógica aritmética. Vou dar um exemplo só para te mostrar para vocês como é feita a unidade de controle, né? Circuito de controle, registrador de instruções e decodificador. O circuito de controle, tá vendo que é 3 camadas, estão entrando uma camada dentro da outra? Então é um circuito de 3 camadas. E aqui, eis que eles apresentam o circuito de controle, que tem um contador de programa, que é esse monte de flip-flops, né? Como eu falei para vocês no início. Ele fica contando, endereçando a memória de 0 a N. Então cada vez ele vai buscando a memória que está sendo endereçada por esse registrador aí, ó, né? Aí você tem um circuito de pilha também, o circuito de pilha, que é um pouco mais avançado. Eu fiquei acho que um mês só planejando esse circuito. Esse aqui é um circuito de pilha. É ele que é capaz de você fazer empilhamentos de dados e tudo mais, faz aquelas funções funcionais, os argumentos de funções. É isso aí, circuito de pilha, né? Então, galera, depois eu vou deixar para vocês dar uma estudada nesse circuito, dar uma analisada e tal, é bem fácil vocês mexer. O que eu vou fazer aqui, né? Vocês podem aqui programar diretamente em código de máquina, né? Por exemplo, eu venho aqui editar conteúdos. Eu quero colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar o valor 3 no acumulador. Como eu sei que ST é o valor 6 e 3 é o 3, então 63, né? Aí eu vou pegar aí eu vou colocar esse 3 LDR0, quero colocar no registrador R0. Então LD é o pivot 7, aquela lista lá. Ele é o 7, então 7 aqui, R0, endereço 0. Então 0. 7, 0, 70. Então LDR0. O que eu estou fazendo? ST3DR é igual a 3, LDR0, R0 é igual a DR. R0 é um registrador, portanto R0 é igual a 3, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Só que aqui agora eu teria que... Não, na verdade eu teria que colocar... É porque eu fiz umas modificações novas nesse circuito. Eu teria que escrever isso aqui na memória ROM. Ó, 6370. Na memória ROM, 6370. E aí, da memória ROM, ele vai fazer uma cópia para a memória RAM, né? Então, se eu limpo aqui, por exemplo, aqui, ligo o processador, né? Deixa eu ver se eu deixo o debug, não. Aí eu venho aqui o seguinte, eu vou habilitar o modo debug, modo debug, e vou simplesmente vir aqui pulso habilitado, frequência 4.1 kHz e frequência de pulso habilitado, ele já está executando, só que ele travou aqui, na verdade ele trava, né? Tá. DR, ok, 6370, né? Ele executou, na verdade ele fez toda a cópia, você viu que ele fez toda a cópia da ROM para RAM, né? Na verdade estava na RAM já, né? Mas eu esqueci de apagar.
Mas ele fez a cópia e começou a executar. Eu habilitei o modo de depuração, então eu posso executar cada instrução por vez para me testar. Então eu venho aqui, eu quero ver, eu posso vir na árvore também, né? Inclusive, eu posso vir na árvore, por exemplo, eu vou procurar o banco de registradores, que eu quero ver o conteúdo que está em DR, né? Registers Bank. Então eu vou procurar aqui DR. Deixa eu ver aqui se não teve nenhum problema. Beleza. Um em binário. Então um em binário é o 3. Lembra que eu coloquei o 3 no DR, ST3? Agora vamos lá ver se ele também está copiado para R0, né? E está no banco de registradores, que esse aqui é o User Registers. Eu entro aqui, bora ver aqui nos LEDs, nos nossos queridos LEDs, para ver se nós temos o 3 aqui também. Temos o 3, né? Em binário, né? Então, tá em R0 também. E se você for ver, esse é o banco de registradores, 4 registradores. R0, R1, R2, R3. Ora, Whindersson, mas você não falou que era de R0 a R7? Pois então, eu ainda não modifiquei, não adaptei o circuito para adicionar mais desses registradores. Mas no emulador, sim. No emulador a gente tem esses registradores. Enfim, então o que a gente vai fazer, né? Eu vou simplesmente vir aqui, pulso habilitado, vou desligar, né? Vou fechar esse circuito e vou, quem tiver no Windows, é só clicar em install.bat, que você vai instalar toda a WDK no Windows. Quem tiver no Linux, é só executar build.sh e ele também faz toda a instalação no Linux. Beleza? Vamos começar a programar aqui. Então, WR30 1.0. Beleza, vamos lá, vamos ver se está bem. Nós temos aqui System, a pasta Cryptos. Eu já tenho aqui alguns arquivos, mas eu vou criar um novo, né? Então, beleza. Qual é a ideia aqui, né, dessa aula aqui? Eu vou fechar aqui. A ideia dessa aula é o seguinte. Eu vou começar dando um include. Eu vou começar dando include para falar para vocês melhor do que vai se tratar. Vou incluir duas bibliotecas, né? Vou colocar aqui a biblioteca W80ASM, W80X.ASM, ou seja, uma biblioteca de macros, que você vai poder programar tipo parecido com o CISC. Vou colocar um jump main, vou colocar um main aqui embaixo, ou seja, eu vou saltar do início assim, daquela linha para o main, porque aqui embaixo eu vou dar um outro include. Então vou fazer o seguinte: libraries, sys8. Esse aqui eu estou usando a WDK, ok, galera? As bibliotecas da WDK. sys8, ASM e string.inc, que eu vou usar a função strlink. Beleza. Enfim, agora eu já tenho aqui um modelo do arquivo, né? Eu vou colocar aqui, como eu tenho a macro W80x.asm, vou colocar a macro end. Eu vou salvar, eu vou vir aqui em kernels, systems, crypto, e vou colocar assim só crypt mesmo, crypt.asm, e vou mudar a formatação aqui para ok. Vou colocar a formatação aqui do highlight, né? O que eu vou fazer aqui? Então eu vou abrir a pasta no CMD, né? Vou abrir essa pasta crypto aqui. Você pode ver que a gente tem os arquivos, né? Então eu vou trabalhar com crypt.asm. Beleza, né? O que acontece aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o código. Eu incluí duas bibliotecas, o W80x.asm, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vou vir aqui na WDK. Libraries, sys8, ASM e string.inc. E vocês podem ver que nós temos uma biblioteca com funções bem compatíveis com C, né? Por exemplo, strcmp para comparar strings, nós temos o strcpy para copiar de um string para outra e tudo mais, né? As funções que a gente usa em C implementadas em assembly da nossa própria arquitetura, né? Beleza. E nós temos uma macro. Nós temos aqui a biblioteca de macros, W80ASM. Vou abrir aqui. E aqui nós temos
Olha só. Nós temos a macro move, macro alt, né? Deck, ou seja, o que é isso aqui, galera? São macros personalizáveis. Programar em Assembly RISC, como eu falei para vocês, é bem hardcore, beleza? Quando vocês usam macros aqui, você pode programar parecido com a Intel, por exemplo, uma arquitetura estilo Cisco. Então fica um pouco menos pesado, né? Só um pouco menos pesado. Mas a minha intenção aqui não é usar esses macros, eu vou fazer diretamente, né? Um código aqui. Então, ok. Vamos lá. Na verdade vai ser surpresa o que eu vou fazer. Porque eu nem sei se vai dar tempo de conseguir fazer isso aqui. Se não der tempo, eu já tenho o código pronto aqui também. Aí eu mostro para vocês. Mas eu não vou falar o que eu vou fazer, senão estraga a surpresa. Vamos lá. Crypt, eu vou colocar aqui crypt str1, vai ser um string. Já vou colocar aqui crypt str2, vai ser outro string. Crypt msg, vai ser um buffer, né? E crypt... mas se eu colocar aqui vai entregar. Vocês vão descobrir o porquê. Vamos lá, db, vou colocar aqui mensagem, vou colocar esse string e tem que fazer em tempo recorde, né? db, agora eu vou colocar aqui chave, 0, ponto times, agora eu vou usar macros do W80X, né? Ponto times, 32, 0, eu vou alocar 32 bytes zerados, 32 zeros aqui também, encrypt key. Beleza, tudo bem. É isso. Então eu tenho duas strings. O que eu quero fazer com essas duas strings inicialmente? Simples. Eu quero imprimir para ver se está tudo funcionando, né? Então eu vou dar pelo menos uma introdução de Hello World aqui, tem que ter, né, galera? Não é possível. Vamos lá. std, vou usar a instrução std, crypt, str1, 8, aí aqui eu vou colocar em P0, claro, né? É que eu estava lembrando aqui se eu vou usar a biblioteca printf, mas eu não quero usar para não dar nenhum problema e tudo mais, quero fazer do zero, que a gente controla mais, né? std, crypt, str1, 0, alt p1. O que eu estou fazendo aqui? P0, dois pontos, P1 é igual a crypt.str1, ou seja, P0 e P1 são duas portas, cada porta 8 bits. Logo, nós temos uma porta de 16 bits armazenando o endereço da string de mensagem, né? Aí, agora eu posso dar um call print, né? Vou até travar aqui, ó, end, JP end, vou travar a CPU aqui, não, vou travar a CPU aqui, não. Eu vou simplesmente dar um JP FF, para a gente, no final da memória, ocorrer uma CPU overflow e a emulador sair, né? Vamos lá, como é que a gente faz para executar? WR80 ASM, eu posso executar, você pode executar para ver, né, os parâmetros e tudo mais, ó, WR80 emu, posso ver os parâmetros que você pode utilizar, você pode criar um arquivo de configuração de dispositivos e tudo mais, né? Pode emular, pode muitas coisas. W80 ASM, M, crypt.asm, eu vou montar esse código, não preciso passar mais nenhum parâmetro, é só dar enter. Aqui deu um erro. Pera aí, undefined value, deixa eu ver aqui se eu estou colocando W80X ASM, em qual linha que está acontecendo isso? Ó, na linha 12, o erro do assembly. Isso aqui a gente está montando pelo assembly, o assembly da nossa arquitetura, né? Na linha 12 tem um valor indefinido, ou seja, print. Ele não está reconhecendo o print da biblioteca string, porque o print não está na biblioteca string, ele está na biblioteca stdio. Isso eu errei, espero que seja isso, né? Espera aí, rapidinho, deixa eu ver se ele está aqui, stdio, deixa eu ver se ele está na pasta correta. Vamos ver aqui. Olha só, ó, eu vou entrar aqui para a gente conseguir poupar mais tempo. Vou mostrar para vocês. Aí, ó, library sys8 asm string.in. É o string.in mesmo. String, está na mesma biblioteca, start, main. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, né?
aqui em cima. Main, olha só. std, crypt 8, out p0, call print. Olha, tá corretíssimo, né? Vou até copiar isso aqui para ver se não tem algum erro em algum caractere. Library sys8. É praticamente a mesma coisa, né? Vamos lá. A gente está em crypto, wdita asm, mcrypt.asm. Vou colocar um H aqui. Porque ainda não está funcionando nessa parte. Deixa eu ver aqui. Alt P0, library sys, asm. Sempre tem esses imprevistos, né, galera? Ontem eu estava fazendo isso aqui e estava tudo funcionando. Vamos ver na hora. Beleza. Ó. Vou mostrar para vocês que esse arquivo aqui, ó, crypto.asm, eu vou até mudar aqui, colocar em asm. Olha só, praticamente a mesma coisa, né? A gente estava fazendo literalmente a mesma coisa. Já deixei esse algoritmo aqui preparado, né? Para caso alguma coisa acontecesse, que eu sabia que iria acontecer, que sempre acontece, né? Olha só, crypt str1, né? Deixa eu só ver aqui se está em ordem essa parte aqui. Não, está em ordem. Olha só. Aí, tá tudo igual. Não tá com pergunta. Ó, vamos lá. Nós temos aí, ó, P0 igual ao primeiro endereço de str1, P1 é o segundo endereço, que é a parte de baixo, né? Você pode ver aqui, ó, a partir do bit 0 e a partir do bit 8. Quando o P0 e P1 tem um endereço, você chama a função print, e a função print vai exibir uma mensagem, né? Aqui, print msg, eu vou dar um scan, e vou até mostrar para vocês aqui. Entendi por quê. Na verdade, é porque eu estou tentando puxar o print do string.inc, sendo que eu não chamei, tá certo, meu assembly tá certo, me perdoa assembly, eu estava quase que xingando o assembly aqui. O assembly tá certo, tem um erro aqui, o erro é meu, proposital, não é um erro. Olha só, eu tenho que criar a função print, porque a função print não está na biblioteca string.inc. O que está na biblioteca string.inc é a função strlink, eu não vou criar ela do zero, né? Ela já está lá. Então, print, eu vou criar ela aqui. Como é que eu faria para criar um print de um Hello World, né? Simples, eu venho aqui, vou fazer o seguinte, cdr, eu vou zerar R0, vou colocar aqui uma label print, simples, P0, P1, eu quero ler P0, P1, então eu vou fazer em P2, P2 é a porta de dados, então quando você lê P2, você está lendo o conteúdo que P0 e P1 está apontando. Se P0 e P1 aponta para crypt.str1, que é a nossa string, P2 vai ler o primeiro caractere dessa string. Então, em P2, vou fazer um BT. Lembra da instrução de comparação que eu dei aquele exemplo? BT, bit test, né? Compare DR, que é o acumulador, que é um acumulador implícito da instrução, com R0. R0 está com 0. Caso for igual, nós chegamos no final da string. Então, coloca aqui, don't print. Don't print vai ser o final da rotina. Então, eu só vou dar um head para retornar da rotina. Caso o caractere for igual a 0. Ou seja, tá vendo que a string, ele vai ler aqui, o M, o E, o N, o S, o A, até chegar a 0. Chegou a 0, ele finaliza a rotina, né? Vamos lá. Em P2, DR está com o caractere M. O que eu quero fazer com esse caractere M? Imprimir na tela. Então, eu vou fazer um Alt P3. Correto? Por quê? Todas as instruções agem em cima do acumulador. Então, se você armazena um número no acumulador, a instrução vai armazenar. Se você chama uma instrução para fazer alguma operação, ele vai ler desse acumulador. Então, Alt, ele vai ler do acumulador e jogar em P3. P3 é a porta TTY, é a porta do monitor. Então, se você leu da memória RAM via um P2, basta você jogar no monitor TTY via Alt P3. Tá vendo? Jogando de um dispositivo para outro. Ok. Alt P3, agora eu vou ter que incrementar P0, P1, que é o endereço da string. Como é que eu faço para incrementar? Não é tão simples como na Intel, viu, galera? Na Intel você só dá um link, o registrador e está tudo feito. Aqui você tem que colocar 3 instruções. STD, você simplesmente coloca o valor 01,
Está lá na documentação como é que funciona, mas explicando aqui como é que funciona, né? IDC é uma instrução de incremento. Logo, se você tem TR com o valor 01, IDC vai interpretar esse 01 como uma configuração de incremento. Dependendo do valor que tiver, ele vai escolher qual registrador da CPU incrementar ou decrementar. Por exemplo, 0 é P0, 1 é P1. Portanto, se eu incremento P1 e ele ultrapassar o tamanho, ele vai incrementar a parte alta P0. Então você pode mudar esse valor de 8 bits aqui e fazendo vários testes para ver quais registradores que ele incrementa, né? IDC, e agora vamos em QR para incrementar o registrador P1, apontando para a string. Agora a gente vai estar apontando para a letra E. A gente estava para o M, agora é a letra E. Não, a vogal E, na verdade, né? Em QR. E agora vamos dar um jump print. JP, que é um salto incondicional, inclusive aqui tem que ser minúsculo, senão vai dar problema. E pronto, nosso print está pronto. Vamos ver se não vai dar problema, né? Espero, né? Vamos lá. Já está aqui pronto, eu não preciso redigitar tudo. Pronto, montou. É isso, ó. Eu só montei, eu não estou executando ainda, né? O montador ele serve para... Deixa eu só vir aqui rapidinho. Ó, eu vou tirar o H para vocês verem o que acontece. Ó, o arquivo hexa crypt.hex foi assemblado com sucesso com 1333 bytes. 1333, tudo isso, né? Vou até tirar aqui. Vou até tirar isso aqui, porque esses 1333 bytes aqui não está fazendo muito sentido. Ó, print. Aqui. 32, 0, ok. Vou até dar um espaçozinho aqui. E crypt.asm. Agora tá certo. Ó, eu gerei um arquivo de 357 bytes, ok? Se eu quero ver o código, qual o código que ele gerou? Eu quero ver o código hexadecimal. É só você colocar hífen H e você vê o código gerado na tela, o endereçamento. É um hexdump, né? E aí esse é o código, aquele mesmo código, aquele set de instruções que eu mostrei para vocês no início, né? Vocês podem ir lá naquele slide e comparar cada um desses códigos com cada uma daquelas instruções, olhar lá no Docs, o e-book que eu explico cada uma dessas instruções como funciona. Vocês vão entender esse código de máquina aqui como se estivesse programando em alto nível. Assim, é bem simples, esse código... Cara, é bem simples, assim, a minha arquitetura sério, confia. É bem simples comparado com outras arquiteturas. Oi, não entendi. Isso. No Java o pessoal já reclama, né, galera? Inclusive ele falou sobre Java, e eu já vou dar continuação, salientando uma coisa que ele falou aqui sobre o Java, né? Vocês estão vendo que nós temos o código de máquina, o código hexadecimal. Eu vou emular esse código de máquina. Então WR80 emu, que é o emulador, é de emulação, e crypt.hex, que é meu código de máquina gerado, né? Como ele beleza, eu vou emular. Ele imprimiu aqui mensagem na tela, que é a minha string que eu queria imprimir lá, mensagem. Eu vou até deixar aqui no lado, ok, vou até deixar aqui no lado mensagem. Então, para mim imprimir as outras strings, basta simplesmente eu seguir o mesmo ritmo, né? Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um scan. Eu acho que vai ficar, realmente não vai dar tempo de fazer o que eu queria fazer, mas enfim, pelo menos o Hello World como programação introdutória serve. Mas o arquivo que eu já fiz ontem eu posso demonstrar para vocês, né? Então, assim, salientando aquela questão do Java que ele falou, né? O Java, ele não é uma máquina virtual que interpreta bytes puros, que é literalmente um código de máquina, só que não é um código de máquina nativo do processador, é da própria máquina virtual. Pois então, a WDK é a mesma coisa, só que para o assembly. Você tem um emulador, que é uma máquina virtual, que interpreta bytes puros, que é aquele código de máquina que eu mostrei para vocês, e você pode fazer tudo pela máquina virtual sem precisar ter acesso direto ao processador.
entende? Então você pode executar tanto no simulador, no hardware, quanto no emulador também. No emulador até melhor, porque você consegue testar de forma mais rápida. O clock, você usa o clock da Intel, que é muito mais rápido, então é muito mais proveitoso. Vamos fazer um scanzinho aqui, né? Como é que a gente vai fazer um scan aqui? Enquanto que o print ele utiliza IP2, o scan nós utilizamos IP3. IP3. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu preciso o LDR0. Preciso. LDR0, scan. Agora eu não quero fazer em P2, eu não quero ler da RAM, eu quero ler do teclado. Como é que eu faço? Em P3. Alt P3 escreve da CPU, Alt P3 escreve no monitor, em P3 lê o teclado, é diferente. A mesma porta utilizando dois dispositivos diferentes. Entende? Então, beleza. Até porque a gente está falando de um modelo de hardware, dois barramentos separados. O modelo de John von Neumann é um barramento só que pode ser entrada e saída. Esse é o modelo de von Neumann utilizado nas arquiteturas Cisco, modelo PCs desktop. Já a arquitetura de hardware não, você tem dois barramentos assim, separados, né? Entrada e saída, e isso permite que a gente crie, por exemplo, uma mesma porta utilizar dois dispositivos diferentes. No caso da minha arquitetura, por exemplo, né? IP3. Vou ler IP3 enquanto for zero, continue no loop. Ou seja, while zero, while i comparado com zero, não sei. É isso, praticamente isso aí. Então assim, vai ficar no loop, ele vai ler o caractere do teclado. Ele compara com zero. Enquanto se for zero, JZ, jump zero, volte para scan. Até você pressionar uma tecla, ele vai ser diferente de zero. E aí vai cair nesse próxima linha. O que vocês lembram sobre isso no alto nível? A estrutura while, correto? Enquanto ele tiver aquela condição, vai ficar preso ali. É praticamente a mesma coisa, é equivalência total. Vamos lá. Em P3, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Alt P3 para escrever esse caractere. Né? Alt P3. Agora, eu esqueci, eu vou ter que comparar essa tecla com o Enter também, né? Então eu vou ter que colocar o Enter, que é o caractere 0A, é o 0D na verdade. Eu vou colocar em R1. Isso. Vou colocar em R1. Eu não quero imprimir o Enter, então eu não posso colocar a comparação do Enter depois do Alt P3, né? Na verdade o Enter é diferente de zero, então vai ter que ser aqui, vai ser a condição abaixo, vai ser uma segunda condição. Então eu vou comparar esse caractere com o que está em R1, que é Enter. Se for igual, a gente finaliza o scan, né? Então, done scan. Se for igual, e retorna da rotina. Se não for igual, eu salvo para scan e fico naquele loop até identificar o Enter. Né? E o que eu vou fazer aqui, né, galera? Falta só mais 10 minutos, mas vamos continuar aqui. Eu vou vamos lá. Scan. E agora eu quero armazenar em message, que é no buffet. Ok. 80. Pronto, agora montou. Né? Agora eu vou emular. Aí, mensagem. Agora eu vou digitar um texto, né? O meu texto. Pronto, saiu. Vamos emular de novo. Hello, Campus Party. Beleza. Agora eu quero ver se realmente esse texto está indo para o buffet crypt.msg, né? Então é simples, é só copiar esse código aqui de cima e vir aqui embaixo. E agora eu vou alterar isso aqui para MSG, porque eu quero imprimir o buffet. MSG. E agora eu vou remontar novamente. Inclusive, para facilitar, vocês podem criar um build, né? Colocar esses comandos aqui tudo no BAT ou no shell script, né? No bash, e simplesmente executa uma linha de comando, ele já compila tudo, entendeu? Eu vou mostrar para vocês já. Antes de terminar aqui eu mostro. Aqui, ó. Hello. Aqui não. Peraí. Ah, tá, entendi. Eu vou ter que... além do Alt P3, eu vou ter que fazer
Alt P2. Eu estava esquecendo desse detalhe. Eu não quero, eu estava só exibindo no monitor, mas eu também tenho que enviar isso, redirecionar essa saída, não só para o monitor, mas para a memória RAM, né? Então, o que está em P3 também vai para Crypt MSG, né? Enfim, beleza. Alt P2, como é que eu faço para incrementar P0 P1? Como a gente fez antes, STD 01 e DC, configura o incremento de P0 P1 e agora incrementa. Aqui no final é super importante, ó, que eu estava esquecendo também. Eu vou limpar o acumulador e vou escrever em P2. Por quê? Eu quero escrever no último endereço do buffet, eu quero escrever 0. Porque toda a string tem que ser terminada em 0. Isso facilita para as funções das libs, a libc, por exemplo. É um exemplo. Vamos lá. Eu estou falando isso aqui, mas eu não sei se realmente essa parte que eu coloquei aqui funcionou. Vamos testar, né? Aqui a gente está indo Campus Party. Aí, ó, imprimi o Campus Party logo em seguida, porque eu não coloquei, eu não exibi o Enter. Tá bem, então vou colocar aqui um S0A, aqui já é diferente, aqui já é uma quebra de linha mesmo. Não um Enter de tecla, mas ele vai ser exibido no monitor. 0A e Alt P3. Pronto, agora a gente está safe. Ele vai exibir na próxima linha. Campus Party, exibiu na próxima linha, beleza? Galera, como não vai dar tempo de mostrar tudo, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vamos supor que é um código introdutório de scanf, de printf, como você faz em C e em assembly da nossa própria arquitetura, para não ficar muito massivo, né? Eu vou executar o script que eu fiz ontem, que eu planejei, que eu pensei, cara, eu achei que eu vou fazer esse script, mas eu duvidei muito que eu ia conseguir fazer dentro do tempo, né? Então eu já deixei ele montado para vocês. Vou falar aqui wr.asm crypto.asm h. Olha o tamanho do código de máquina. O script que eu fiz ontem aqui, estava lá na mesa, eu fiz ontem. Emu vamos emular para ver. E essa surpresa vai acabar. Se vocês vão entender o que vai acontecer. Campus Party, mensagem, qual é a sua chave secreta? Hello. Pronto, encriptado. Ele faz encripta e depois decripta. Eu vou mostrar para vocês o código aqui. Ó, realmente não ia dar tempo de fazer isso hoje, galera. Olha o tamanho. Não iria dar tempo. Então, assim, aqui ele imprime, né? Ele imprime a mensagem, imprime mensagem, 2 pontos. Aí scan, lê a entrada de dados, imprime str2, que é chave secreta, lê a chave, coloca em key, né? Depois ele vai executar a função crypto, vai imprimir encriptado, e depois o buffet encriptado, que é essa hash que vocês estão vendo. Vai ter uma quebra de linha aqui. Depois reexecuta a função crypto. Por que eu estou executando novamente a função crypto, né? Aí depois decriptado e ele volta para a função original, a mensagem original que estava em MSG. Ele usa o buffet MSG. Ele pega Campus Party em MSG, encripta em MSG, guardando nele, depois decripta ele mesmo. Né? Por que eu estou chamando a mesma função? Porque é uma criptografia reversível. Ela é uma criptografia simétrica. Você usa uma mesma chave para encriptar e decriptar, né? É isso. O que acontece? Aqui é a criptografia, né? Você recebe MSG, que é um algoritmo Shor, viu, galera? A gente está usando um algoritmo Shor. Nada de, sei lá, também um pouco de difusão e confusão também, os conceitos de Shiro, né? Mas bem pouquíssimo, né? Aqui eu pego o tamanho da mensagem, o tamanho da chave, né? E simplesmente vou fazer um loop aqui, ó, de loop crypto para até aqui, beleza? Simplesmente, qual é o código que eu vou fazer? O que é isso? O que acontece aqui, né, galera? Eu vou até ficar em pé aqui para explicar, mais ou menos. Olha só, galera, que eu vou mostrar aqui para vocês esse código aqui, ó. Ele pega de R0, coloca em P0, pega de R1, coloca em P1. Por quê? Porque lá em cima eu criei os endereços de MSG e da chave, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ó,
a MSG da chave. Então R0 e R1 está com a mensagem, R2 e R3 está com a chave secreta, correto? O que acontece? Coloca o P0 P1 a mensagem, né? Leio o primeiro caractere e coloco em R6. Depois eu comparo R6 com 0, o caractere com 0. Caso for igual, ele finaliza a função de criptografia. Se não for igual, ele vai incrementar P0 P1 e aí vai salvar de novo em R0 R1. Ou seja, ele vai usando sempre, vai trabalhando com P0 P1 e substituindo P0 P1 a cada vez que ele passa pelo loop, né? E aí vocês podem ver por que eu estou usando R0 R1, porque eu estou usando P0 P1 também para a chave. Se eu não salvar em algum outro lugar, a gente vai substituir dados da chave ou da mensagem, né? Então, olha só, e aqui ó, gente, é incrível como é que pensa, né? A gente pensa assim, um algoritmo de criptografia é bem complexo. Sim, é complexo se você for considerar todos os conceitos que há nela, né? Se você considerar um conceito simples, é algo bem simples. A gente pensa que todo esse código aqui para dizer que o algoritmo de criptografia real só são essas duas linhas aqui. É inimaginável, só são essas duas linhas aqui. Todo esse código aqui é só uma maneira auxiliar de executar o algoritmo, mas o próprio algoritmo só são essas duas operações, a operação Shor. Por isso a gente chama de algoritmo Shor, beleza? O Shor, ele é naturalmente irreversível. Se você faz um Shor de um byte com o outro, para você voltar para o byte original, tem que ser esse mesmo byte que você usou como chave para você voltar. Então, se o Shor é uma operação naturalmente reversível, ela é frequentemente utilizada em algoritmos de criptografia. E aqui é o seguinte, aqui é um algoritmo que é tipo você fazer o seguinte, você faz um buffet e no índice do buffet você faz assim, ó. Digamos que você está fazendo um loop for, né? Int i igual a 0, enquanto i for menor que n, i mais, correto? E dentro dele, você coloca i dentro do buffet. Aí i vai sendo incrementado, correto? Só que imagina que você tem a chave, ela é, sei lá, campus party, que é uma chave de 11 bytes. E aí você tem a chave hello, a mensagem 11 bytes, e a chave hello, que tem 5 bytes. Como é que você vai fazer um Shor entre 11 bytes e 5 bytes, né? Então, quando chegar no último, no quinto byte, você não vai ter mais caracteres da chave para fazer com o restante, né? O que o algoritmo faz? O que esse tipo de algoritmo faz? Ele simplesmente volta para o primeiro caractere da chave. Então ele vai ficar num efeito circular. Hello, HLLO, até completar toda a mensagem, todo o tamanho dos bytes. E em C, você faz isso. É só você colocar I divisível por keylength. É tipo o tamanho da chave, só isso. Né? E esse código aqui, ó, você faz um módulo. Beleza? Ok, para a gente finalizar logo de vez, né, vou mostrar só os dois sistemas que a gente executa nessa arquitetura, né, aqui praticamente a gente já passou, mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou mostrar o sistema e eu vou perguntar a vocês, se tiver alguma... Vamos lá, vou mostrar aqui agora. Aqui, ó, kernels, pasta de kernels. Primeiro, WROS. Vamos lá. WROS. Vou dar um build. Opa, aqui tá com... eu não falei pra vocês sobre o depurador, galera. Ó, a gente acabou nem depurando também, né? Mas, ó, pra me depurar um código, step into, ó. Você pode ver o conteúdo dos registradores, né? Ó, posso dar um dump de memória, beleza? Posso dar um dump de memória para ver. Então posso ver o conteúdo dos registradores, posso dar um breakpoint, então BP 0, breakpoint no endereço 0, né? E aí quando ele executa, ele para lá, etc. Vou sair aqui. Tá. O depurador ele se comunica com o emulador via socket. As duas ferramentas são separadas. Vou dar um C aqui, clear, red xhelp.txt. Esses aqui são os comandos. Esse kernel está sendo executado em assembly dentro do emulador, né? Então, write hello world é como se fosse o eco dos sistemas operacionais.
Red File, eu vou dar um LS, como se fosse um LS do Linux ou um dir do Windows. Aqui é LF, List File. Aqui, bootbin, ó, tem um arquivo boot.bin, shell.bin. Isso aqui é um sistema de arquivos próprio que eu criei, um mini sistema de arquivos, somente leitura, que o próprio gerador de imagem gera. Aqui. Eu vou ler o shell.bin. Olha só, o código binário dele. Shell.bin, deixa eu lembrar aqui, .h. Para dar um hex dump, né? Clear, beleza. Tipo, eu estou usando o meu próprio sistema operacional dentro do meu próprio processador, do meu próprio arquivo. Então, olha só. xprog.bin, float. Eu tenho na biblioteca eu tenho uma função de float também, que é inteiramente em assembly, né, galera? Galera, o que eu quero falar para vocês também, antes de eu executar aqui a WB, que eu já vi esquecendo, e na nossa comunidade nós temos um colaborador, inclusive ele pode estar aqui no chat, ao vivo, né? Não, estou com o YouTube tudo fechado, mas está transmitindo ao vivo aqui no YouTube, no meu canal. E ele tem um colaborador, lá tem um colaborador que está fazendo um compilador em C para essa arquitetura, chamado WRC Compiler, né? E em breve está pronto, então a gente está conversando demais na comunidade, eu posso enviar para vocês o link para vocês estar na comunidade e tudo mais, né? E a gente está sempre criando projetos de baixo nível, emuladores, máquinas virtuais, novas linguagens de programação, kernels, sistemas operacionais. É uma comunidade assim, de entusiastas mesmo dentro dessa área, tipo, que programa por amor mesmo, né? Vamos lá, WB, Build, vamos ver o próximo sistema. Agora a gente está usando o W80VM, que ela utiliza o código do emulador, né? Tudo em assembly, né? O que acontece? A, B, C. Eu estou executando 3 janelas gráficas simultaneamente com o contador. 3 janelas gráficas. Isso em código assembly, né? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá. Olha só. Ela é um sistema multitask. Eu vou fechar a janela 2, por exemplo. Vou pressionar o número 2. Está meio lento aqui porque estou fazendo transmissão também. 3, 1. Vou abrir de novo. A, B. Pode ver, ó. ABC. 1 em 1 em 2, né? ABC, na verdade. 1 em 1 em 2 em 3, né? Se eu fiz A, B, 1, 2. Correto? Então eu vou fechar. 2, 1, 1. Beleza? Agora eu vou pressionar A e vou fechar 4 para sair do emulador. Entendeu? Então, esse aí é o sistema gráfico multitask, né? Galera, eu vou simplesmente abrir aqui o slide novamente para a gente ir pro... vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, onde eu coloquei... é na pasta Docs. Perdão, pela minha confusão. E aqui mostrar, a gente vai até o final, né? Vou colocar até o final ali, para mostrar para vocês todo o conteúdo que a gente viu sobre registradores, resistores, na verdade, um exemplo de código em C e a equivalência disso com as portas lógicas. Vimos sobre os circuitos transistorizados de portas lógicas, das diferentes portas lógicas, diferença entre circuitos combinatórios e sequenciais, os tipos de circuitos combinatórios, os tipos de circuitos sequenciais, um registrador de deslocamento, armazenamento serial, uma ULA de 1 bit, diferenças entre CISC e RISC-ARM, introdução do WL80X, né? Os estágios do WL80X, do processador que eu mostrei para vocês no loja assim, os estágios, o diagrama de unidades, o diagrama dos estágios, registradores, 7 de instruções clássicos, 7 de instruções estendidas e depois sobre a WDK, que é todas aquelas ferramentas que a gente utilizou. A gente utilizou a Assembly, né? A gente utilizou o emulador, um pouco do decorador, a máquina virtual gráfica para executar a GUI multitasking, sistema de exemplos, os shell com 5 comandos, que é o microkernel no W80X, GUI multitasking e janela gráfica multitarefa. Em breve, um compilador em C chamado WRC adaptado do W80, que é o nosso livro Assign, que o nome dele é João, mas eu chamo de Assign na comunidade. Isso aqui também é o Rick da nossa comunidade, ele é muito que veio da comunidade de OS Community, está aqui representando a nossa comunidade online, né, Rick? E é isso aí.
o que eu quero que vocês façam também para entrar nessas comunidades, eu tenho aqui o Facebook, né? Vocês podem escanear aqui o QR Code da minha conta do Facebook, no YouTube, meu canal no YouTube, onde está acontecendo essa palestra, LinkedIn, aqui tem um link. Quem não conseguir fazer o scanner no QR Code, porque eu já tive muito problema no QR Code, então tem os links também que vocês podem digitar diretamente e tá bom. E o meu GitHub, onde tem todo esse projeto da WDK, né? Eu tenho a conta pessoal e a conta org também, né, galera? E aí, principalmente, galera, aqui no YouTube, aí no GitHub vocês vão conseguir encontrar lá o repositório, tem lá no chat de transmissão também.